Oi, então, hoje eu vim aqui ler um artigo nomeado O Desespero como uma Arma do Capitalismo. Esse artigo foi escrito pela Fada, o próprio título dele já está bem evidente do que ele retrata, então começar a leitura, sem mais delongas. Sejamos realistas, a gente está na merda. O argumento que eu estou tentando construir aqui não é que devemos olhar para tudo de bom que existe no mundo e assumir um otimismo cego. Tá bom, nossa expectativa de vida é maior do que há X anos atrás. Mas em compensação, estamos deprimidos e sem propósito na vida. Não temos mais tanta guerra e tanta fome, mas somos explorados física e emocionalmente. De quebra, nos encontramos no meio de uma pandemia, e num país que provavelmente vai sofrer mais com ela, devido em grande parte das atitudes de Bolsonaro. São vários problemas por todo o mundo, e nenhum deles tem uma solução fácil. Nosso sistema falhou, e o horror existencial que estamos sentindo é justificado. O que quero argumentar é que o desespero não surgiu agora, apesar de estar pior. Também que em partes ele é justificado, mas em partes ele é produzido, e o mais importante, ele pode e deve ser combatido. Aqui tem uma citação. A verdade é que somos todos corruptos. Se a gente estivesse lá no Congresso, ia roubar igual. A gente fura fila, estaciona no local proibido, joga lixo no chão. O brasileiro só quer saber de ser mandado, de ser malandro mesmo. Citação do brasileiro médico, ela colocou aqui. Quem nunca escutou uma dessas que atire a primeira pedra? Você está conversando com alguém sobre política e a pessoa solta essa máxima, e de repente o tom da conversa se torna apático. Não sei dizer quando esse sentimento começou no Brasil. E sim, essa frase é mais um sentimento, ou se preferir, um afeto, do que um argumento em si. Mas ele já está presente desde antes das manifestações de 2013. Na verdade, eu diria que 2013 foi a primeira vez em que enfrentamos esse sentimento diretamente no país. Porém, o mais interessante é pensarmos sobre quais são os efeitos de pensar dessa forma. Em um texto que li chamado Seis Teses sobre a Ansiedade no Capitalismo, os autores argumentam que cada fase do capitalismo tem um afeto dominante, que ajuda a manter o sistema. De início, a miséria, boa sorte lutando enquanto passa fome. Depois, o tédio, consuma, consuma, consuma. E por fim, que seria o sentimento atual, a ansiedade. Estou ocupado demais com isso, e com aquilo, e aquela outra coisa. Talvez seja pelo texto falar mais pelo cenário dos Estados Unidos. Talvez o texto simplesmente estivesse errado. Ou talvez o sentimento da ansiedade já tenha mudado. Mas eu acredito que aqui no Brasil, agora, o sentimento que é universal no sistema é o desespero. Eu não conheço ninguém, nem entre os universitários mais good vibes que existem, que não sinta esse desespero. Ao mesmo tempo, como os sentimentos anteriores eram em seus tempos, não se fala abertamente sobre ele. É um segredo público, um tabu. Mas preciso ser claro aqui. Quando falo de desespero, falo literalmente em esperanças e sonhos esmagados. Esmagados por uma realidade opressora, contra a qual nada que jogamos contra ela funciona. Essa realidade se apresenta não como um inimigo a ser enfrentado, mas como um fato. Aceite o desperdício seus esforços fúteis contra ela, para ser esmagado novamente. Essa apresentação, como já apontei no início deste texto, não é sem motivo. A situação é realmente desesperadora. Como você continua lutando? A verdade é que eu não sei. Uma citação da Amanda Palmer. Aqui vai uma pergunta fácil. Quem se beneficia de estarmos apáticos por causa do desespero? Atuar politicamente não é fácil, é uma experiência que nos desgasta e nem sempre é recompensadora. Some isto de desespero e bem. Por que diabos tentar mudar o mundo se tudo já está perdido? O desespero possui uma função na sociedade em que vivemos, e é manter ela existindo. Toda vez que escolhemos não agir sob uma causa que acreditamos, porque tanto faz, essa realidade opressora e as elites que se beneficiam dela se tornam um pouco mais fortes. E o pior, toda vez que escolhemos não agir sob uma causa que acreditamos, ela se torna ainda mais difícil de se lutar para quem ainda tem essa disposição. E se torna mais fácil ainda para estas outras pessoas caírem no desespero também. Até a mídia reforça esse desespero, tanto com as notícias constantes de tragédias, quanto oculta personagens nihilistas, que sabem que o mundo está perdido. Para quem acompanhou o caso da Cambridge Analytica, a tática de propaganda deles não era apenas convencer eleitores a criarem um culto de personalidade sobre um candidato da extrema-direita, mas também desorganizar todo o oponente político. Este é o grande poder da desesperança.
Enquanto a miséria te impede de lutar roubando sua vida, o tédio ocupa sua mente, e a ansiedade nos tortura emocionalmente. O desespero esmaga nosso espírito, nossa própria vontade de continuar vivendo é combatida, quanto mais mudar o mundo para melhor. Quanto mais nos deixamos desesperar, mais motivo temos para nos desesperar. E a verdade é que talvez já chegamos em um ponto de onde não teremos retorno. Cuidado, estratégia e pura força de vontade. Não, não chegamos nesse ponto, porque nunca vamos chegar nele. Porque enquanto existir opressão, vai existir resistência. Porque se você não quer lutar, eu vou. E se eu cair, tem alguém atrás. Eu dei aqui um panorama geral sobre como o desespero é usado para nos derrotar. Agora eu vou falar sobre como podemos enfrentá-lo, e por fim argumentar que ele pode sim ser derrotado, e a realidade em que estamos pode sim ser transformada. Aqui uma outra citação. Você não pode ajudar ninguém, se quem precisa de ajuda é você. Eu não lembro onde eu ouvi essa pela primeira vez, acho que foi na minha psicóloga ou sei lá. Continuação do artigo. Se o desespero é causado em grande parte pelo estado em que o mundo se encontra, uma solução é regular nossa exposição a este mundo. Vivemos na era da informação, mas independente dos benefícios que isto traz, a forma que essa informação tem fluído por nossa sociedade não é muito construtiva. Somos constantemente bombardeados de todos os lados com notícias sobre como o mundo está uma merda. E a solução de autocuidado que nos é oferecida são vídeos de gatinhos, eu tomar um sorvete. Até certo ponto tudo bem. Algum escapismo para pequenas coisas da vida é saudável. O problema é que não é suficiente. No fim do dia, escapismo é só isso mesmo, fugir. Quando fugimos para esses prazeres do dia a dia, estamos escolhendo cuidar de nós mesmos. Mas às vezes, isso também é escolher se desesperar. Se é impossível mudar o mundo, vou pelo menos aproveitar o que tenho enquanto posso. Precisamos repensar como consumimos mídia. Uma forma é controlar o quanto nos deixamos expor à notícia do apocalipse que enfrentamos. Mas ficar só nisso também traz o risco de cairmos no mesmo escapismo que já mencionei. É necessário algo mais. É necessário buscar inspiração. Quando falo em inspiração, falo em buscar conteúdo, tanto na forma de notícias quanto em séries, desenhos ou qualquer coisa que você goste, que te inspirem a continuar lutando e que mostrem que mesmo nas condições terríveis em que nos encontramos, ainda há esperança, pois afinal ela é a última que morre. Isso pode ser diferente para cada pessoa. Você sabe o que te inspira melhor. Talvez pesquisar sobre a zona autônoma de Capitol Hill, que se formou recentemente nos Estados Unidos, te inspira a mostrar que é possível o povo reconquistar o que é seu por direito, que alternativas ao nosso sistema são reais. Talvez aquela banda meio boba de power metal ou o que quer que adolescentes gostem de escutar hoje em dia te dê um calor no peito. Quem sabe ver um desenho japonês onde os heróis sempre vencem no final, seja o que você precisa. Se duvidar, o que mais te ajuda é um grupo de amigos ou uma comunidade online. Qualquer coisa é válida. É interessante também compartilhar esse tipo de coisa com quem você sabe que se interessa. Isso ajuda a romper essa ideia coletiva de que tudo está perdido. Não falo aqui de assumir uma postura de positividade falsa a todo momento, o que também é bem prejudicial e pode levar a um esgotamento físico e psicológico, mas sim de esperança sincera, como dizem por aí. Otimismo é uma forma de coragem. Ao mesmo tempo, evitar compartilhar o desespero por aí nas redes sociais também ajuda a combater a narrativa que ele cria. O que importa é encontrar algo que alimente seu coração, com determinação e esperança. Algo que te deixe inquieto, mas de um jeito bom, do jeito que você simplesmente não aceita mais ficar parado. Que é agora uma outra situação. Ousar lutar, ousar vencer. Palavra de ordem que quase falei em uma assembleia no passado, mas fiquei nervoso por causa da multidão e acabei esquecendo na hora. Falando agora de ativamente se colocar para enfrentar essa realidade, eu diria que a primeira coisa a se fazer é escolher bem no que você quer se envolver. E para isso não tem outra, é preciso se organizar. Eu poderia recomendar aqui a organização onde atuo, mas é preciso que você encontre por si só onde faz mais sentido atuar. Talvez seja um coletivo feminista que tem por aí, talvez seja um antifa local, talvez seja algum movimento verde, o que quer que seja que te toque mais. Pesquise bem sobre, se informe sobre as tendências políticas envolvidas, sobre as oposições, sobre as críticas e tudo o que puder. Já adianto aqui que não existe organização perfeita, e tudo pode ser criticado.
Um erro comum que a gente costuma cometer na militância da vida é achar que o espaço em que finalmente nos encaixamos é sem defeitos, apenas para se decepcionar depois. Dá trabalho manter e atuar em uma organização, trabalho físico, mental e emocional. Para quem já constrói alguma organização, talvez seja legal pensar em formas de combater o desespero, não apenas como indivíduos, mas como coletivo, tanto para dentro quanto para fora. Pensar em como escapar de posturas derrotistas, por exemplo, é uma boa. Na greve da UFSC de 2019, a greve se enfraqueceu muito devido a um discurso de que ela nem estava se nacionalizando. Discurso este que foi construído nas primeiras semanas e adotado por muitas organizações, e que ignorava as semanas de preparo que foram necessárias para a UFSC entrar em greve. De qualquer forma, atuar em alguma organização ajuda a regular o tempo que você usa para se dedicar a lutas e coletiviza o esforço, aumentando tanto as chances de alcançar sucesso em uma ação, quanto criando algum acolhimento quando não for alcançado. Apenas tome cuidado com organizações baseadas em delegar tarefas tirando sua agência, e outras que sugam tempo demais de sua vida. Que uma outra citação. Se existe uma muralha, nós derrubaremos. Se não existe caminho, criaremos um com estas mãos. Citação de Gurren Lagann Simon. Esse é talvez o ponto mais vago e pessoal que eu vou fazer. É bem possível que nada do que eu disser aqui ressoe muito com você, e está tudo bem, porque aqui é algo muito da minha visão pessoal. Porém, pode ser que faça sentido para algumas pessoas, então achei válido colocar aqui. Eu convivo com várias questões de saúde mental, e mais de uma vez já senti como se todo esforço que faço não servisse para nada, e que eu só deveria desistir de tudo. Devo muitas pessoas que me apoiaram e apoiam nesses momentos, mas um fato da vida é que somente nós podemos nos salvar. O mundo ser bastante injusto contribui muito para o meu próprio desespero pessoal, e não é à toa. Ser trans no Brasil é uma merda, e já enfrentei a morte em algumas ocasiões. Existem também outras pessoas sofrendo muito, e às vezes parece impossível ajudar. Desespero. Eu não vou detalhar aqui, mas teve uma vez que conheci uma pessoa que passou por experiências muito piores do que qualquer coisa que já passei. O que me passou pela cabeça na hora não foi viu? Podia ser pior, que tanta gente adora falar de cima de um pedestal moralista, mas sim uma indignação sem fim. Minha vida já é uma merda, pensei. Eu já quis matar, já passei pelo verdadeiro inferno e sei que não mereci nada disso. Agora, eu não consigo me conformar que alguém esteja pior do que eu nessa porra. E de fato eu tive os problemas para dormir à noite. Normalmente ver esse tipo de desgraça só me deixaria triste e deprimida. Mas eu estava muito revoltada, como se fosse uma rachadura em uma represa que já há muito tempo estava contida. Chorei mais de uma vez de raiva e fúria. Não tenho certeza exata do porquê. Chuto que seja identificação de alguma forma. O fato é que não dava mais de ficar parada. É aqui que percebi uma possível fraqueza no desespero. Raiva, fúria, revolta. A gente não consegue controlar o que sente. A gente consegue controlar como canalizamos nossas emoções. Exatamente aquilo que o desespero mais tenta prevenir é sua maior fraqueza. Eu proponho então apenas uma coisa. Não aceite as coisas como são. Porque isso tudo está errado. Deixe a raiva que está dentro de ti explodir em fúria. Canalize esta raiva e fúria de forma construtiva. Grite, chore, esperneie e faça o que for preciso, mesmo que rasgue seu coração com tanta intensidade. Mas não desista, porque da mesma forma que o desespero fica cada vez mais justificado, quanto mais desesperados ficamos, a esperança também só tende a descrescer se dermos espaço. Então é isso. Esse foi o texto da fada. Eu achei um texto interessante. Lado meio pessoal no final do texto, mas ainda assim eu acredito que muita gente possa se identificar. Espero que todos tenham gostado da leitura e foi isso.